Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Ash e hoje estou com um vídeo aqui um pouquinho diferente. Vou estar trazendo para vocês o meu review aqui da minha partida por um torneio brasileiro chamado Baril Ladder Tournament. É um torneio brasileiro do... Eu não sei se tem mais alguém ajudando ou não, só sei que o principal, eu sei que é o Hewer, o nosso manager do time do Brasil. Para quem não sabe, para quem é novo no canal, eu jogo Pokémon competitivo, o Pokémon Showdown desde 2016. Para quem já é mais das antigas aqui, sabe muito bem disso. E esse é um torneio valendo R$ 1.300, que vou explicar brevemente aqui mais ou menos o formato, porque nem eu, lendo várias vezes, deu para entender exatamente como funciona. Mas era assim, você tinha acho que 2 semanas para ficar entre os 12... Entre os 12 não, 12 dos que estavam participando do torneio, os 12 primeiros que estavam participando com a tag que tinha que usar na ladder de OU, iria pro mata-mata, os 12 primeiros. Acho que a classificação não interferia em nenhum tipo de vantagem, mas eu, por flex, pra mim, acho que desde da quinta ou sexta-feira eu tava com 1930 e pouco, eu já tava classificado, só que tinha 2 pessoas na minha frente, e aí no domingo, acho que 10 horas da noite, eu falei, vou pegar um jogo aqui, se eu perder, eu vou classificar de todo jeito, e se eu ganhar, eu fico em primeiro. Então eu acabei classificando em primeiro, e aí classificaram 12, esses 12 foram divididos em 2 grupos de 6, e nesses 2 grupos de 6, quem ganhar 2 vai pro top 8, quem perder 2 tá fora. Aí no top 8 é mata-mata normal, como se fosse as quartas de final de qualquer campeonato. Só que acho que ainda é dividido pelas chaves, tipo, os que foram, alguns vai já ir pra semifinal, enfim, é um pouco confuso. Mas tem um prêmio interessante de R$ 1.300, então é isso. Nessa primeira partida eu enfrentei o meu oponente chama GT44, eu não conhecia ele, né? Mas dizem que ele é bom, ele jogou muito bem as partidas, inclusive. E eu tenho um pouco de defeito disso, que já vem de muito tempo. Inclusive, ano passado eu participei também desse mesmo torneio, só que tinha o valor da premiação um pouquinho menor, fiquei em terceiro lugar, ganhei R$ 50, e por vacilo, porque se eu tivesse me preparado, eu chegaria pelo menos a final, e aí eu ganharia um pouquinho mais de dinheiro. Só que eu joguei meio que sem me importar muito, e acabei sendo surpreendido e perdi. Agora aqui, mesma coisa, não me preparei nada. Eu simplesmente pego os meus times. Normalmente, a primeira partida eu sofro bastante, porque eu ainda tô vendo como meu oponente joga. E dito isso, a partir da segunda partida, se eu ganhar... Claro que eu jogo pra ganhar a primeira, de todo jeito. Aí se eu ganhar a primeira, na segunda partida já entro muito forte. E caso eu perca, eu tenho 2 partidas pra tentar recuperar, porque é melhor de 3. Então, na primeira partida aqui, peguei um time que... Acho que o meu amigo Typhlosion, alguma coisa, Typhlosion08, eu acho, me mandou há muito tempo atrás. Eu tenho aqui na minha builder ainda, costumo usar de vez em quando. E falei, vou usar pra essa primeira partida. Ele veio com um time meio que parecido com o meu, assim, alguns pokémons parecidos, meio que uma estrutura de Hazard ali também, com Cinderace pra caso tiver muito Hazard. Enfim, o time dele é bem perigoso, a maioria dos melhores pokémons do meta, o meu mesma coisa, então, tipo, era aberto, como eu não sabia como ele jogava, e podia ir pra qualquer lado aqui. Eu decidi começar aqui com o Horinmun, porque ele não morre pra nada, eu era Band, então, tipo assim, ele começou com Goldengo, e eu imaginei que ele fosse Scarf, pra ele começar assim, e se ele ficasse, ele seria Scarf, mas eu calculei, vi que eu não morria em um, então fiquei e dei U-turn, pra caso ele trocasse. Se eu desse knock-off aqui, provavelmente eu ganharia já de começo, mas eu não imaginei que ele fosse fazer isso. Enfim, ele deu Focus Blast, tirou muito dano, eu dei U-turn, fui para o meu Slowking. Eu poderia ter, talvez... Acho que a minha melhor jogada era o Slowking, porque se fosse para os outros pokémons, ele iria pro Samurott e clicaria Sizzle Z, colocava Spikes no meu campo. Aqui eu queria
Slowking, forçar ele vir Samurott, eu ia dar aqui igual vocês podem ver. Vou clicar aqui o Shield Reception. Ó, aí ó, cliquei errado, era pra não ter clicado o Shield Reception, joguei mal. Só que, acho que no momento eu pensei que se ele... Essa partida eu tava totalmente desconcentrado, vocês vão ver nos turnos seguintes. Se ele ficasse pra dar Scissors Edge no meu Great Tusk, eu podia simplesmente entrar com o Great Tusk e dar Headlong Rush, porque eu mataria ele no turno seguinte. Só que ele fez uma ótima jogada aqui, ele deu Wackle Cutter, eu dei azar porque ele deu crítico, quase me matou em um, mas eu sobrevivi e ele terminou de me matar com o Sucker Punch ali. O meu Great Tusk infelizmente não tinha Self Rocks, era no meu Garganacle. Enfim, entrei com o Kyurem. E ele foi Goldengo. Eu provavelmente vou dar sub aqui. Exato. E aqui, outra coisa, vocês veem como eu tava desligado. Eu simplesmente, quase não jogo. Tem muito tempo que eu não jogo com certa frequência. Eu jogo só quando eu tenho um torneio. E é meio raro eu jogar torneio. Enfim. Eu nem lembrava que o Kyurem tem Pressure. Tem muito tempo que eu não uso o Kyurem. E tipo assim, tava totalmente desligado. Aqui é só estalear os Make It Rain dele com o Sub Protect. Make It Rain tem 8 PP, só que a habilidade do Kyurem é Pressure, então ficaria 4. Ele deu 1. Aqui era só eu dar Sub de novo, eu dei Protect no primeiro, era só eu dar Sub de novo. Só que eu fui greedy aqui, eu já bati nele logo. E não foi uma jogada muito inteligente da minha parte, porque meu Kyurem simplesmente acho que pegaria algumas kills aqui contra ele. E eu joguei um pouco mal aqui. Dei Protect de novo. Fui pro meu Slowking. Ele deu Make It Rain novamente. E aqui eu tenho um Free Shield Reception ou Sludge Bomb. Agora aqui daria pra dar um Sludge Bomb. E eu dei Shield Reception. Mas acho que não mataria, eu teria que contar com Poison. Mas foi bom, né, que eu já entrei com o nosso Kyurem de novo. E eu provavelmente vou clicar aqui um Freeze Dry com facilidade. Ele foi pro Cinderace. Eu pensei em ficar aqui já matar esse Cinderace, só que eu fiquei com medo dele ter Hype Jump Kick e me matar em um. Então, enfim, eu tive que trocar, porque eu fui pro meu Garganacle, pra caso ele tivesse eu ainda tancava um. Ele que clicou aqui Gunk Shot, tirou bem pouco. E aqui eu poderia dar Rocks ou Salt Curry. Acho que eu dar Salt Curry aqui é melhor, porque se eu der Rocks, ele vai simplesmente pro Tusk, dar rápido spin e não vai dar nenhuma vantagem. Aqui eu dei Tera. Porque é o seguinte, eu não tinha troca pra Goldengo. Caso, tipo assim, a gente tinha como dar pivote ali no Slowking. O Goldengo dele na verdade tá morrendo, só que o problema mesmo é que eu queria colocar Rocks pra caso esse Kyurem não fosse Boots. E eu também queria tentar vencer esse Tusk 1v1, ter troca pro Samurott, porque eu me tornaria água, né? Ele não daria super efetivo com Aqua Cutter. E eu também não tomaria super efetivo de Earthquake, do Dragonite. Enfim, acho que dos Tera dessa partida aqui, essa era a minha melhor opção. Talvez, seria a minha melhor opção 100%, porque se eu desse Tera com qualquer outro Pokémon não seria lá tão bom também. O Kyurem é Tera Ground, eu morria pro Ice Beam do próprio Kyurem dele, e por aí vai. Eu dei Tera e ele deu Rocks, e eu dei Rocks também. Meu set, se não me engano, é Salt Curry, Recover, Protect e Rocks, então vou dar uma estaleada aqui. Ele deu Knockoff, de novo. E aqui, eu dei Protect, ele me leu aqui, boa jogada da parte dele. Eu dei Protect porque eu imaginei que ele daria Trick, e de fato ele clicou o Trick. Então eu não posso ficar com o Garganacle aqui. Eu fui pro meu Horimum porque eu já tava crucificado e ele tava alocado no Trick, se eu não me engano. Então, fui pro Horimum e bateu o Goldengo. Aqui ele provavelmente vai entrar... Eu pensei que ele ia entrar com o Dragonite, mas ele entrou com o Samurott e deu Sucker Punch. Eu pensei em trocar Hard pro meu Kyurem, mas eu fiquei com um pouquinho de medo. Talvez seria a melhor opção. Enfim, pra ter um saque a mais no final do jogo. Aqui, aqui é o seguinte. Eu dei Protect e ele deu Sword Dance. Ótima jogada da parte dele. Só que eu tinha certeza que ele não ia bater Sucker Punch aqui, porque não faria muito sentido. Então, eu já logo bati com o Freeze Dry. Deu certo, matei ele. E aqui, eu acho que ele vai entrar com Cinderace.
E vai clicar Gank Shot. Aqui eu senti que era o momento de eu ficar pra matar esse Cinderace. Foi o que eu fiz. Matei ele. E aqui... eu tava na vantagem aqui no momento, só que vocês vão ver. Esse Dragonite, ele é Band. E eu não imaginei que ele seria Band nesse time. Porque... é rasa de spam, então tipo assim, e ele vai ser, Band Dragonite e Specs Kyurem. Eu pensei que pelo menos um dos dois seria Boots, então eu fui aqui um pouco iludido de forma errada. Enfim, eu dei Protect aqui, ele deu Rapid Spin. E aqui ele fez uma ótima jogada, ele deu Headlong Rush, já imaginando que eu desse Rocks de novo no Rapid Spin dele. E ele me pegou nessa jogada aqui, porque eu cliquei Rocks e ele deu Headlong Rush. Ele era Eject Pack, então ele saiu de campo e já colocou o Kyurem. Se eu desse o Salt Curry nesse turno, eu provavelmente ganharia. Ia depender dos Outrage do Dragonite, se ele ia conseguir bater todos. Enfim, eu tinha mais chance. Aqui eu entrei com o Slowking. Aqui ficou um pouquinho complicado pra mim. Eu dei Sludge Bomb, provavelmente. Exato, matei o Tusk. Mas aqui ele vai entrar com o Dragonite. E ele revelou ser Banded da última vez que ele entrou. Então minha única jogada era ir pro Moltres, ele pegar a Burn, porque eu tenho a habilidade Flame Body. E no próximo turno ele ia me matar, só que ele ficaria confuso, na teoria. E aí ele se batesse ou algo assim. Enfim, aqui eu tava numa situação um pouquinho complicada. Ele deu Outrage, não pegou Burn no primeiro. E ele deu Outrage de novo e também não pegou Burn e também não ficou confuso. E aí ele simplesmente matou meu Slowking com mais um Outrage. Essa partida eu joguei de forma um pouco desconcentrada. Daria pra me ganhar a partir daquele momento que eu tava 4x3 ali. Se eu tivesse jogado com um pouquinho mais de sabedoria, daria pra me ganhar. Só que ele jogou muito bem também. Revelou os seus Pokémon só no final do jogo. Os seus Pokémon, seus sets, na verdade. Então foi isso. Vou dar um corte aqui e eu já volto pro próximo jogo. Ok, voltei aqui com o Game 2. E é o seguinte, o Game 2. Eu analisei, tirei um tempinho, pensei comigo, cara, eu preciso me concentrar. E se eu não me concentrar, esse cara vai me ganhar, porque ele mostrou ser bom. E muito bom, na verdade. Então, eu pensei, cara, eu preciso... ele joga bastante agressivo, eu preciso colocar alguma agressividade também no meu jogo. Com aquele outro time eu não tinha muita chance de... Cachorro, para de latir! Eu não tinha muita chance de agressivar muito, porque era um time meio que bulk, offense, algo assim. Então, falei, cara, eu vou usar um HO agora, com Rasa Destaque, só que o matchup não tava ruim, só que ele vai me pegar no primeiro turno e vai acabar comigo. Ele tinha Hatterene, que na teoria evitaria meu Rasa Destaque, só que eu tenho o Sizzle Zed no meu Samurott Hyuzai, que coloca Spikes com o meu move, ignorando a Hatterene. Só que ele leu muito bem isso. Esse time também já é muito famoso, o que eu tô usando, então já é meio manjado. No turno 1, eu vai meio que acabar o jogo meu. Aí, nesse turno 1 aqui, eu falei, cara, ele deu Volt Switch, era Specs Crown. Eu deveria ter... se eu tivesse no meu prime ali de concentração, eu iria imaginar que ele faria isso. Mas eu não estava ainda 100% focado. Ele deu Volt Switch e colocou o Landorus dele com o Rock Helmet. E eu me matei, não coloquei Spikes, não coloquei nada. Vocês não vão ver aí no vídeo, mas aí eu usei meu tempo pra pensar. Usei 100 segundos. Foi do 300 pro 210. 90 segundos, na verdade. 1 minuto e meio pensando. E aí eu falei, cara, é agora. Eu tenho que jogar agora. Se eu não jogar agora, não tem mais pra onde jogar. Fui pro meu Goldengo porque é o seguinte. Ele não me matava e eu tinha que matar esse Landorus de todo jeito. Porque meu próprio Landorus, ele é Soft Sand, Max Attack e tipo Earthquake mataria o time dele todo. Se eu derroto esse Landorus. Então ele não iria ficar. E de fato, eu cliquei Make to Rain, porque eu não tenho nem outro move, eu tenho acho que Hex, e não ia tirar muito de todo jeito, mesmo se eu predicasse uma troca assim. Então Make to Rain é o meu melhor dano aqui. Se ele fosse pro Samurott dele, eu acho que ele acabaria comigo, clicando Scissors Edge, não tinha o que fazer. Mas ele foi pro
Raging Bolt. E eu esperei que ele clicasse Draco Meteor, porque tava na cara que eu iria pro Landorus aqui. Tava com menos especial ataque, não parecia que eu poderia tocar nele de qualquer forma possível. Então, e como ele não mostrou ser Boost Energy, então eu imaginei que ele seria ou Botas ou Specs. No final do jogo eu descobri que ele não é Specs, mas Bota eu não tenho certeza ainda. Aí eu fiquei pra ele dar o Draco, abaixar o especial ataque dele, no próximo turno eu iria pro Landorus. Fiz isso, no próximo turno fui pro Landorus, ele deu Volt Switch, não deu certo. E aqui eu prediquei o Landorus dele, e vou dar um Stone Edge pra dar o máximo de dano possível. E aqui ele faz uma ótima jogada que acaba comigo de novo. Sempre que eu acertava algumas jogadas, o GT44 tinha uma resposta. E eu também fui meio leigo aqui. Na verdade, eu sabia de tudo, não é que eu fui leigo, eu fui lido. Eu não imaginei que ele faria isso. Imaginei que ele clicaria Rocks dele também. E aí eu cliquei Rocks, a Hatterene dele tem a habilidade, todo mundo sabe. Magic Bounce, jogou as Rocks pro meu campo e eu simplesmente me compliquei totalmente aqui. E ele ainda fez uma ótima jogada. Eu fui pro Goldengo, porque eu não tinha que fazer, eu tava menos 1 no meu Landorus de ataque. Então eu fui pro meu Goldengo, ele deu Mystical Fire. E se eu não me engano, isso é dano Specs, mas eu não tenho certeza se é Specs, porque eu não calculei. Mas eu imaginei que fosse Specs, então eu fiz uma Double Back aqui pro meu Landorus, esperando o Bolt dele ou o Samurott dele. Eu precisava dar um dano urgente. E aqui eu acho que ele fez uma jogada errada. Ele deu Terra com o Raging Bolt dele. Eu acho que se ele desse Terra ali com outro Pokémon dele, o Zamazenta, por exemplo, acho que me destruiria completamente. O próprio Crown ali também. Enfim, eu acho que não precisava dar Terra nesse turno. Só que eu falei, cara, se ele for ficar, ele vai fazer alguma coisa estranha. Então eu vou dar Rocks aqui, porque eu acho que ele não vai pra Hatterene. E eu já tenho Rocks no meu campo também, então já tô crucificado. Então eu dei Rocks e ele deu Draco Meteor e me matou. Aqui eu pensei bem antes de fazer essa jogada. E eu imaginei que é o seguinte, eu tinha que tirar um pouco de dano do time dele com o meu King Gambit primeiro, pra me tentar limpar com a minha Iron Moth. Era a minha melhor chance nesse momento. Ou com o meu Horin Moon, se eu tivesse alguma chance de subir um Dragon Dance. Só que eu acho que a Iron Moth era a minha melhor aposta aqui. Eu fui pro meu King Gambit. Ele deu Taunt esperando o Swords Dance, eu já bati direto, porque eu imaginei que ele poderia... Eu, na verdade, não esperei nem o Taunt, eu esperei ele ir pro Zamazenta ou pra o Samurott. Só que ele ficou com o Raging Bolt. E ele deu Thunderclap, e eu, obviamente, não ia dar Sucker Punch aqui, ele predicou um Sucker Punch. Então eu só bati 2 vezes e matei. Melhorou um pouquinho, o que tava basicamente perdido melhorou um pouco. Ele já foi pro Samurott dele. E esse set de King Gambit é um set bem estranho. Ele tem Sucker Punch, Low Kick e Iron Head e Swords Dance. Não tem Catal Cleave, que é provavelmente o melhor move do King Gambit. Então, ele foi pro Samurott e eu falei, cara, vou tentar minha sorte aqui. Dei Low Kick, tirou um bom dano. E eu esperava matar, mas não matou. E aqui eu imaginei que ele não fosse dar nenhum Sucker Punch ou Aquajet, algo assim. Porque se eu subisse um Swords Dance aqui, ia começar a ficar uma questão estranha pra ele. Então eu imaginei que ele iria me bater mesmo. Então eu dei um Sucker Punch e derrotei aqui o Samurott dele. E aqui ele entrou com o Zamazenta. Aqui vai ser a parte chave do jogo. Eu calculei, vou até ver aqui certinho. Vou ver certinho aqui, ó. No cálculo dizia, como ele já deu Terra, ele não poderia dar Terra com o Zamazenta dele. Se ele fosse o set ali, o que parecia ser seu set de Iron Defense, Body Press, o meu Iron Moth tiraria de 44 a 52 com Psyche, porque eu tenho Psyche. Então, eu pensei, eu tenho que dar um dano leve aqui nele com o meu King Gambit, com o Iron Head, tirar o máximo que eu conseguir, já que ele provavelmente vai predicar eu sacando alguma coisa, ou sei lá. Eu não imaginei que ele fosse bater aqui, eu imaginei que ele dasse aqui um Iron Defense, e de fato ele vai fazer isso. E eu dei um pouquinho de dano, que vai acabar me ajudando, vocês vão ver por quê. Ele deu Iron Defense, eu dei Iron Head. Tirou ali 17%, ele recuperou o Leftovers, ficou com 83%. Aqui eu vou sacar o meu Goldengo, porque ele já tá morto, então não tem por que eu ficar. E o King Gambit podia dar um Sucker Punch no Iron Crown, podia dar Sucker Punch no Landorus e podia matar a Hatterene. Então foi uma jogada agressiva da minha parte ficar com o meu King Gambit.
Eu saquei meu Goldengo e ele recuperou mais 6% do Leftovers, ficou com 89. E aqui é o seguinte, ele tá com 89 e o Tera da minha Iron Moth, ele é Tera Ghost. Então aqui é o seguinte, eu pensei bastante antes de fazer essa jogada, quando eu tava com o King Gambit. Na hora que eu saquei o meu Goldengo, eu já tinha a jogada estabelecida na minha cabeça, que eu ia dar Tera com a minha Iron Moth, se eu não me engano, a roll de matar com Crunch. Se ele me predicasse, seria, acho que é de 57 a 66. Algo assim. E eu tava com 63, mas tá 64 quase ali, porque não mostra ali, mas é 64 basicamente. Então, tipo assim, seria uma roll muito alta pra ele conseguir me matar. E o Psyche tiraria de 44 a 52. Vocês vão ver meu azar, só que logo em seguida, sorte. Porque é o seguinte, eu dei Tera, eu dei Psyche. E tirou 44, tirou o mínimo, tirou exatamente o mínimo. Eu só precisaria de 2 roll mediana e eu mataria ele em 2. Só que tirou o mínimo, tirou 44, só que eu dei drop na especial defesa dele. Ou seja, ele morreria pro próximo. E ele vai clicar aqui o Body Press, fazendo com que... isso aqui não é considerado um roubo, é um modo de falar, tipo um hack, sorte da minha parte. Porque é o seguinte, eu peguei low roll, eu tô falando em questão do drop que eu dei nele de especial defesa. Eu peguei low roll e o crunch dele também não me mataria. O crunch dele, assim, é uma roll muito alta pra ele me matar. Então, de todo jeito, mesmo se eu não pego esse drop, se eu pego uma roll baixa no próximo Psyche, ele ainda teria que pegar um crunch com a roll alta, digamos assim, pra conseguir me matar. Então aqui é o seguinte, eu falei, cara, esse cara tá... eu tenho que mostrar aqui pra ele que eu vim pra jogo. Eu pensei bem nessa jogada e imaginei. A única chance dele é ele trocar, sacar alguém, trocar e voltar com os Armazenta com menos 6% por causa do Rocks. Ele ficaria 45 e tentaria uma low roll de novo e tentaria uma roll alta com crunch e me matasse. Única chance dele. Pensei, cara, só tinha um contratempo. Se ele me lesse nessa jogada e clicasse Roar, eu ia ser uma mula total. Então tinha os dois pesos da moeda aqui, tinha os dois lados da moeda. Só que eu falei, cara, eu tenho que mostrar pra que eu tô aqui, pra que eu tô aqui, entendeu? Ele trocou de fato pro Landers e eu dei Substitute. Pode ser a jogada pior que vocês já viram na vida de vocês, mas eu fiz isso. Porque se eu não fizesse isso, a minha chance de ganhar ainda seria bem grande, com as roll todas que eu falei contra os Amazenta. Enfim, fiz isso. E matei o Landers, peguei o especial ataque aqui, o boost do especial ataque. E aqui, provavelmente, o Iron Crawl, se eu não me engano, acho que morria pro Fire Dance também, eu não cheguei a calcular. Deixa eu ver aqui rapidinho, Iron. Calma aí que deu uma alagadinha aqui. Calma aí. Travou. Depois eu faço esse cálculo aqui e falo a vocês. Enfim, eu matei aqui o Iron Crawl com mais um Fire Dance. E aqui acabou. Ele deu good game e acabou. E aí, aqui carregou, calma aí. Deixa eu só ver se matava aqui o Iron Moth com o Fire Dance contra o Iron Crown dele. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que se não matasse seria pelo menos uma roll. Specs, o Iron Crown dele era Specs. E o Fire, na verdade, não matava, então eu precisei do boost. Só que, e o Tekken Cutter? Tiraria 35. Ixi, rapaz, agora vendo aqui depois, o Tekken Cutter, só que eu ainda tinha uma chance. Então esse sub meu me salvou. Porque ele teria que tirar, o Tekken Cutter dele era de 35 a 42, eu tava com 38. O primeiro quebraria o sub, e o segundo Só que aqui é o seguinte, ele me mataria, ele provavelmente não mata o Horimun com um Tekken Cutter só. 66 a 78. Eu tancaria com Horimun, clicaria Dragon Dance e ganharia de todo jeito aqui. Só que foi um endgame bem estranho, com chance pra todo mundo. E acabou dando certo pra mim, porque eu fui agressivo a partir do meio pro final do jogo, precisava ser agressivo. E é isso.
Aí ficou 1-1 e eu vou dar um corte aqui e volto pro Game 3. Jogo 3 aqui, pessoal. E antes de começar o jogo, já aviso que esse jogo é insano. Então já deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário pra ver se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Enfim, o time que eu usei aqui é mais ou menos baseado no que eu usei no primeiro jogo. Esse time eu usei na última Copa do Mundo, a Copa do Mundo do ano passado, pelo Brasil. E o time dele também é mais parecido com o que ele usou no jogo 1 do que com o que ele usou no jogo passado. Então, aqui eu já tinha meio que absorvido todo tipo de informação que eu deveria ter sobre como ele joga, agressivo, enfim. E aqui era só eu meio que focar, tentar fazer o melhor que eu pudesse, que talvez daria certo, ou talvez não. Analisando o time dele, com aquele Gholdengo ali no primeiro slot, já imaginei que seria Scarf. Porque aparentemente ele gosta de Gholdengo e Scarf e tá no primeiro slot. O time dele não parecia ser tão rápido assim. Era rápido, mas nem tanto. O Dragonite parecia Boots, Dragon Dance, algo assim. O Zamazenta poderia talvez ser Band ou aquele set normal de Iron Defense, Body Press, etc. A Hatterene vai se mostrar Specs, mas eu não imaginei que seria Specs nesse time. Mas aparentemente ele gosta bastante. E o Tinglu, Hazard normal, Spike, Stealth Rock. E o Ogerpon eu tinha lá minhas dúvidas do que ele seria. Dito isso, tem uma coisa no meu time que destruiria a maioria do time dele, que seria: eu tenho o Tox Spikes no meu Gliscor. Só que ele vai jogar tão perfeito que ele não vai me dar chance. Aqui provavelmente eu vou começar com o Gliscor, é sempre um ótimo lead nesse jogo. Ele começou com a Hatterene, eu fiquei com medo de ser Calm Mind, porque se eu imaginasse que fosse outro set, eu daria Protect. Mas eu fiquei com medo de ser Calm Mind e ele ter um Calm Mind grátis ali com a Hatterene e ficaria uma situação um pouco estranha pra mim, então eu já troquei direto pro meu Slowking. Ele deu Psyche Noise, tirou 40%, então já descobri que era Specs. Vou dar aqui o Chilly Reception já para o meu Darkrai, porque imaginando que ele era Scarf, eu tinha que baitar ele clicar Focus Blast, então eu vou fazer um mid-ground aqui. Ele não iria ficar para clicar outro move que não fosse um Focus Blast, então eu vou ir pro meu Gliscor, porque eu sou Boots no meu Darkrai, não sou Scarf. E também cobriria talvez um Tinglu, caso ele ficasse com medo de eu ser Scarf. E o Gliscor, que seria bom contra qualquer Pokémon, exceto Ogerpon ou Hatterene, porque essa Hatterene tá um pouquinho estranha. Eu já fui aqui pro meu Gliscor, ele foi pro Tinglu de fato, ativei meu Toxic Orb. E aqui é o seguinte, eu cliquei Toxic primeiro pra tentar mostrar a ele que eu não tinha Toxic Spikes, só Toxic, porque não é muito comum ter Toxic e Toxic Spikes. Então, cliquei um Toxic, ele foi direto pra Hatterene. Se eu desse Earthquake seria 100% melhor. Aqui eu já vou ir direto pro meu Slowking Galar. Ele deu Trick, ele passou Specs pro meu Slowking. Acho que de todos os Pokémons o melhor ali pra ter o Specs seria o Slowking mesmo, porque eu preciso mais dos outros Pokémons. E o Slowking seria basicamente pra entrar em campo e sair com o Chilly Reception. Então, aqui, sem muito segredo, fiz a mesma jogada, dei Chilly Reception e fui pro meu Darkrai pra tentar baitar ele, clicar Focus Blast. Dessa vez dá certo. Ele vai clicar Focus Blast, eu fui pro meu Gliscor, tirou ali 25%, não tirou muito. Então aqui eu tenho a oportunidade de clicar. Na verdade eu cliquei Tox Spikes, porque eu imaginei que dessa única vez, ele talvez não irisse pra Hatterene dele. E de todo jeito eu também tenho o meu Slowking para absorver o Tox Spikes, caso ele fosse de fato pra Hatterene. Então foi uma jogada ruim, mas calculada. Já absorvi o Tox Spikes para combinar também aqui com o Chilly Reception. E ele foi pro Gholdengo dele. Aqui vai ser sempre essa mesma play para tentar baitar ele a clicar Focus Blast. Só que dessa vez eu fiquei com um pouquinho de medo dele clicar talvez um Shadow Ball ou um Make It Rain. Então já foi pro meu Slowking. Ele de fato clicou de novo Focus Blast. E eu já cliquei o meu Chilly Reception novamente para ganhar um momento. E dessa vez eu fui pro Gliscor de novo. Eu provavelmente aqui vou ter me cansado de errar todas as plays contra essa Hatterene. Na verdade eu já tinha... Na verdade não. A Hatterene ainda com 100%, eu provavelmente vou clicar aqui um Earthquake.
De fato, cliquei um F-Quake, tirei 37%, não foi muito, mas também não foi tão pouco. Eu tenho um Free Slowking pra ir, ele clicou Draining Keys pra recuperar um pouquinho da vida dele, pra ele não ficar tão low também, porque é a entrada dele pra Gliscor. Meu Gliscor simplesmente clica Toxic e Toxic Spikes contra qualquer um. Ele fez uma boa jogada aqui, ele ficou e clicou o Psychic Noise, esperando o meu Shield Reception, também estava fazendo essa jogada todo o tempo, mas de todo jeito seria a minha melhor jogada para eu entrar com alguém melhor para seguir aqui. Eu fui pro meu Garganacle e ele clicou outro Psychic Noise, eu provavelmente vou clicar aqui um Salt Curry para ficar dando um dano residual. E aqui é o seguinte, eu provavelmente vou clicar Protect, talvez minha melhor jogada fosse clicar outro Salt Curry, mas eu não me lembro muito bem. De fato, ele foi pro Ting-Lu e eu cliquei, na verdade fiz uma Double Back no meu Slowking e acabou não dando tão bem pra mim, porque eu vou ter que ir hard pro meu Gliscor, só que ele não toca meu Gliscor, basicamente, e ele clicou Rocks. Aqui é o seguinte, a melhor jogada aqui seria o Deathquake, porque provavelmente, já que ele clicou o Draining Kiss, ele tá fora da range de tomar dois F-Quake com a Hatterene. Então provavelmente vou dar um F-Quake aqui. Na verdade ele já tá bem low. E ele... Aqui é o seguinte, vai ter uma sequência de jogadas um pouquinho estranhas. Eu não queria matar a Hatterene com o meu Gliscor, porque ele entraria com o Ogerpon. E o Ogerpon coloca uma pressão muito grande no meu time, ainda mais com Rocks up. A minha melhor jogada aqui seria ir pro Slowking. E ele ia me dar um ataque, eu dava Shield Reception, caso ele ficasse ou não. E tentaria matar ele com outro Pokémon, de preferência o Darkrai. Toda hora eu vou tentar fazer essa jogada, ou eu tentei fazer essa jogada, não me lembro muito bem. Só que é o seguinte, ele vai fazer uma troca estranha aqui pro Dragonite. E eu fiquei meio assim com essa troca dele pro Dragonite. Eu senti que ele tentou me baitar a alguma coisa, que ele queria me dar algum tipo de move que eu não esperasse no meu Gliscor com o Dragonite. Só que é o seguinte, aqui minha melhor jogada é dar Toxic, obviamente, porque vai que esse Dragonite é Dragon Dance, e aí eu simplesmente perderia se ele clicasse Dragon Dance. Não sei se eu perderia, mas ficaria numa situação ruim. Ele fez uma boa jogada, foi pro Goldengo. Aqui é o seguinte, aqui eu tenho algumas jogadas, que na verdade a melhor é a que eu vou fazer, que se eu fico Slowking, eu não morro pra nada, eu sei o que ele vai usar e no turno seguinte eu posso fazer a jogada que caiba melhor na play. Então, eu não posso estar trocando hard pro meu Darkrai, porque ele pode me dar Make It Rain. Mesma coisa Gliscor, mesma coisa pro meu Garganacle, enfim. Eu tinha que scoutar o move que ele ia usar aqui pra mim em sequência. Eu nem esperava essa jogada, o que vai acontecer, mas vai acontecer. Na verdade, eu queria scoutar o move que ele queria dar em mim pra eu fazer minha jogada a partir dali. E deu ótimo, porque ele trocou pro Dragonite. E eu fui um pouco novo. Eu deveria imaginar que ele tava esperando alguma coisa com esse Dragonite. Ele não simplesmente... Tipo assim, esse Dragonite me parecia um pouco estranho, não parecia um set convencional. Eu pensei que ele ia ter Ice Spinner, mas se eu não me engano, o meu Gliscor tancaria um Ice Spinner se não fosse Banded. E aqui vai acontecer uma tragédia, eu basicamente vou perder o jogo aqui. Eu dei Toxic, foi uma ótima jogada da minha parte. E aí ele clicou aqui Ice Beam no meu Gliscor e me matou em um. Isso foi enorme, porque perdi meu Gliscor, não tenho mais troca para Ting-Lu, não tenho mais troca segura para Zamazenta, não vou ter como mais dar Toxic Spikes ou Toxic em qualquer um, porque o meu Gliscor faz isso em qualquer um Pokémon do time dele, fora a Hatterene, e a Hatterene já morre pro nosso próximo move, então foi horrível aqui, eu imaginei que aqui tinha acabado. E aqui não tinha muita escolha, fui pro meu Garganacle, como ele revelou Ice Beam, eu imaginei que certamente ele deve ser Max Special Ataque, ou na verdade ele deve ser Bulk, Max HP, algum investimento de Special Ataque e basicamente nada de ataque, então ele não me mataria com F-Quake. Então eu fui pro Garganacle para dar Recover, deu Fire Spin, errou.
Na verdade eu cliquei Salt Curry, esperando talvez uma troca para o Ogerpon, caso... Porque meu recover parecia bem óbvio, aí no momento eu cliquei o Salt Curry. E aqui ele me fez uma ótima jogada de novo com essa Hatterene, e essa Hatterene acabou comigo o jogo todo. Já esperando que ele fosse morrer pro Toxic e o Salt Curry, eu dei Rocks aqui provavelmente, e ele vai ir pra Hatterene. Foi uma ótima jogada da parte dele, porque bloqueou meu Rocks. De novo, eu simplesmente não consegui colocar nada no campo dele, cara. Ele jogou muito bem com essa Hatterene. Eu dei Protect pra recuperar um pouquinho de vida aqui com Leftovers, e provavelmente vou ir pro meu Slow King pra dar Shield Reception, a mesma jogada de sempre. Minha jogada safe aqui. E de fato, ele deu Psychic Noise. Aqui eu imaginei que ele pudesse ficar, só que se eu matasse ele aqui, ele entraria com qualquer outro Pokémon e pegava uma kill contra mim. Então, o único Pokémon que não deixava ele pegar uma kill muito fácil contra mim seria o Darkrai, porque eu tenho Tera Ghost. Então, por exemplo, eu mataria aqui, a única coisa que me mataria de volta seria o Zamazenta, poderia talvez dar um Tera Ghost e dar um Will-O-Wisp da vida. Ou o Ting-Lu, que eu também posso dar um Will-O-Wisp nele, então eu sempre tinha que equipar o meu Darkrai em campo para evitar que essas coisas acontecessem. De fato, ele foi pro Ting-Lu, deu Ice Beam, tirou 26%, muito pouco. E aqui eu vou dar um Will-O-Wisp. Antes de eu clicar esse Will-O-Wisp, como ele tava jogando tão bem com a Hatterene, eu fiquei com um pouquinho de medo dele voltar pra Hatterene. Esperando meu Will-O-Wisp, eu falei, cara, é impossível esse cara fazer isso. Eu dei o Will-O-Wisp e ele me deu Earthquake. Pegou um crítico aqui, deu 40%, um pouquinho chato, mas nada demais. Aqui eu provavelmente tenho um Garganacle safe aqui, já que eu não vou morrer mais pro Earthquake, já que ele tá queimado. De fato, ele clicou o Earthquake, tirou apenas 24%. E aqui é o seguinte, aqui eu tenho que dar Recover. Será que eu não dei Recover de novo? Dei Recover, beleza? E ele me clicou o Whirlwind. Por sorte, ou azar, caiu meu Zamazenta. Eu acho que foi mais azar do que sorte, porque eu já ativei a minha habilidade, que me dá 1 de defesa, então já não vou ter isso mais pro futuro para tentar checar o próprio Zamazenta dele para ir para uma guerra, ou Ogerpon, algo assim. Mas enfim, vai me ajudar porque aqui ele vai fazer uma jogada que eu não concordo. Olhando pro meu time, o Zamazenta dele simplesmente acaba comigo, com ele dando Tera Dark, ou qualquer Tera, que provavelmente ele... Tera Steel talvez não, porque eu daria Tera com o meu Garganacle e conseguiria dar um Salt Curry nele, e aí o dano de Salt Curry seria um pouquinho mais alto. Só que se fosse Tera Fire ou Tera Dark, ele simplesmente ganharia com o Zamazenta dele. Só que ele ficou com medo, muito medo do meu Zamazenta aparentemente, e deu Tera Poison, e que abriu uma janela muito boa pra mim, pra eu trabalhar com o fato de que ele já usou Tera. Só que a situação minha tava muito difícil aqui, de todo jeito. Eu tava com um Pokémon a menos, ele tinha Hazard no meu campo, e eu não tinha lá uma grande win condition. Então eu tinha que ir tentar minando aqui aos poucos, alguma coisa que aparecesse. Enfim, aqui eu provavelmente eu daria Recover se fosse agora aqui. De fato, cliquei Recover na hora mesmo. E aqui eu provavelmente iria pro meu Slowking Galar. Na verdade eu fiquei. Finalmente eu fiquei pra matar essa Hatterene. E eu acho que foi a jogada certa, porque da próxima vez eu posso clicar Stealth Rock tranquilamente. E eu posso também clicar um Protect aqui pra recuperar um pouquinho com Leftovers. Então eu fui hard pro Zamazenta, porque eu fiquei com medo dele ter Swords Dance. E ele já bateu direto aqui com o Ivel Cudgel. Eu ia ficar com o Garganacle e clicar Terra Water, só que, tipo assim, a melhor jogada dele de todo jeito seria um Move Grama, um Power Whip da vida. Então eu já mataria meu Garganacle de todo jeito. Então, se ele clica isso, eu dou Terra, acaba o jogo. Então eu fui pros meus Zamazenta, eu sabia que eu tancava um Move. E aqui é o seguinte, eu já não tinha mais o boost de defesa, então o Body Press ia tirar muito pouco do Ogerpon, e eu tinha Body Press, Crunch e Heavy Slam, eu acho, com Aero Defense. Então, de todo jeito, eu tentei dar um Crunch aqui pra talvez ele fosse pro Goldengo, então daria um pouquinho de dano a mais. De todo jeito ali não tinha muita diferença. Ele ficou com muito medo aparentemente e sacou do Dragonite dele. Eu não creio que tenha sido uma boa jogada, porque ele teria um monte de trocas safes aqui pro meus Zamazenta. Por exemplo, o próprio Goldengo dele ia tomar muito pouco de Crunch, menos da metade.
O próprio Team Gluck, ele deu Tera. O próprio Zamazenta dele, ou ficar também e me matar com o Ivy Cudgel, com o próprio Ogerpon. Só que aqui ele sacou e ficou com um Pokémon a menos. Isso talvez me dê um pouquinho mais de vida no jogo. Aqui não tinha o que fazer. Quem eu fosse aqui iria morrer pro Make It Rain. Então, o meu Slowking tava com 34%. Ia recuperar um pouquinho do Regenerate. Ficaria, sei lá, 60%. Só que tomaria Rocks. Enfim, morria em 2. Não era jogada que... Shadow Ball também pra ele era safe. Não podia arriscar ninguém. Então saquei meus Zamazenta. Não ia me ajudar muito mais. Fui pro Slowking pra dar Shield Reception e recuperar com o Regenerator. Porque eu precisava desse Slowking com vida pra o Zamazenta dele. Porque o Zamazenta dele, olhando pro meu time, o Zamazenta dele... aqui parecia que acabou. De fato, eu fiz isso. Provavelmente eu vou ir pro meu Garganaco aqui e finalmente... Na verdade, a minha melhor jogada nem é Rocks aqui mais. Porque os times dele não tomam dano de Rocks, basicamente. Salt Curry provavelmente é a minha melhor jogada. Ele deu Ruination. E eu dei Salt Curry. Aqui é o seguinte. Por mais que eu quisesse aqui... Eu não sei o que eu cliquei, na verdade. Mas por mais que eu quisesse clicar outra coisa... Eu só podia dar Recover aqui. Porque eu preciso também do Garganaco. Se eu perdesse, ele já era. Então ele já aproveitou a oportunidade. Foi pro Zamazenta. E aqui é o seguinte. Aqui eu vou dar Tera. Porque... eu dando Tera, eu tenho troca pro Goldengo. O Goldengo mata todo mundo. E sem contar que o Zamazenta não me mataria em um move. Então eu vou dar Tera e Salt Curry aqui. Minha melhor jogada, nenhum outro Tera superaria esse Tera. Ele predicou meu Slowking. Deu Crunch. Tirou 13%, muito pouco. Eu dei Salt Curry e vou ficar dando um dano residual nele. Só que é muito pouco. E aqui ele vai fazer uma ótima jogada. Eu vou ir pro meu Slowking. Ele vai clicar Crunch de novo. E tirou 45%. Então, ou seja, aqui eu vou perder um Pokémon de todo jeito. Eu analisei bem. E o meu melhor saque aqui seria o Darkrai. Porque o meu Darkrai, pra começar, ele não mataria... Vocês vão ver que eu fiz a jogada certa. Porque o meu Kyurem, eu tava na expectativa de conseguir clicar um Scale Shot com ele. Ele tem Scale Shot, Ice Beam, Freeze Dry e Earth Power. Se eu dou um Scale Shot, eu fico mais rápido que todo mundo. E poderia, talvez, no final ganhar. E também eu tancaria o move do Ogerpon e mataria em um hit só. Então, saquei aqui o... Na verdade, eu voltei pro Garganaco primeiro. E ele fez uma ótima jogada. Ele deu Iron Defense. Beleza. Eu tinha essa jogada pra fazer porque o Body Press não me mataria em 2. Então eu tinha um turno pra estalear. Mas aqui não vai ter o que fazer. Eu provavelmente vou dar Protect pra dar um pouquinho de dano a mais nele. E recuperar 6% de vida com Leftovers. De fato, eu fiz isso. E aqui não tem pra onde correr. Porque o meu Slowking tá com specs do que ele me deu com a Hatterene. Então eu mataria esses Zamazenta com Psyche. E ele não me mataria em um move. Em um Crunch só, porque eu recuperei minha vida com o Regenerator. Então, eu tinha todo jeito que tá com o meu Slowking vivo, a qualquer preço, pra matar esses Zamazenta, porque a única chance de matar esses Zamazenta era com o meu Slowking. E aqui é o seguinte. Ele me ganhou todos 50-50 nesse jogo, até esse momento. Aqui eu vou começar a jogar o verdadeiro Pokémon. Que é o seguinte. Tá na cara que ele ia dar trick aqui, porque o meu Garganaco waleia ele agora, que eu dei Tera Water. Então eu vou ficar. E de fato ele me deu trick. Me passou Scarf, pegou meu Specs. Aqui eu pensei, seguinte. Ele vai dar trick de novo. E de fato ele deu trick de novo. E eu dei outro Psyche, porque eu tô locado. E deu crítico, tirou 41%. Aqui era outro 50%, 50-50. E eu acertei de novo 50%, 50-50, porque eu fui pro meu Garganaco e dessa vez ele me bateu com o Shadow Ball. Então deu um crítico ali, mas tirou bem pouco. Aqui eu tinha um Free Salt Curry. Só que eu dei Recover, mas tanto faz, eu precisaria da vida do meu Garganaco também. Aqui eu posso dar um Salt Curry, mas eu fui hard meu Slowking. Eu tô lendo até eu aqui agora, que eu tô errando todas as plays. Eu fui pro meu Slowking porque é o seguinte, como eu tava full HP... Era muito certo de que eu clicaria Salt Curry no Zamazenta pra ficar dando um dano residual. Eu não imaginei em nenhum cenário que ele desse Crunch nesse turno, no turno 52. Não existia esse mundo. O 52 e o 53. Não existia esse mundo, porque... O Salt Curry meu era grátis. Ou ele dava Body Press,
que na verdade a melhor jogada dele é a que ele vai fazer aqui, ele vai dar Iron Defense. Eu fui hard pro meu Slowking. Então, aqui eu tenho um Free Psyche novo, eu tô com Specs, ele sacou o Goldengo. O Terra dele, do Ting Lu, também atrapalhou ele, porque ele virou Poison, e como ele tá ali, acho que ele tá com menos de 50%, ele morreria pra um Psyche, eu acho, porque eu tô Specs, mesmo que não tenha muito especial ataque, mesmo assim matava. Aqui ele foi pro Ogerpon, e aqui é o seguinte, eu não sabia o set dele até esse momento, eu tava torcendo pra não ser o set de Swords Dance, Evil Cudgel, Power Whip e Play Rolf, que eu acho que é o set normal do Swords Dance, se eu não me engano. E ao mesmo tempo torci pra ele não ter move de grama, porque tipo assim, não tinha o que fazer. Na verdade eu tava meio que sacando meu Garganaco aqui, porque eu precisava do Slowking pra matar os Zamazenta, e precisava do Kyurem, não podia errar com o Kyurem contra esse Ogerpon, porque senão eu perderia no próximo turno que ele entrasse, porque ele vai clicar aqui igual vocês podem ver, ele vai clicar Knockoff, e iria tirar a bota do meu Kyurem, e era só ele trocar pra alguém, depois em outro turno seguinte ele ganharia com o Ogerpon, porque meu Kyurem iria ficar com 50% ou menos de 50% na verdade, entrando no Stealth Rock. Então deu Salt Curry, ele deu Ruination, eu dei Rocks finalmente, não mudaria muita coisa, talvez até um Recover seria uma melhor jogada, mas eu dei Rocks, aqui eu dei Recover, e ele me deu o Whirlwind. Foi ótimo pra mim esse Whirlwind cair no meu Slowking, porque ele vai morrer aqui. Se caísse, na verdade, eu acho que o Whirlwind foi uma jogada ruim da parte dele. Eu acho que ele deveria ter forçado eu ficar com o Garganaco, porque ele poderia entrar com os Zamazenta e tentar ali um 50-50. Ou o Ogerpon, ele vai revelar ser Swords Dance e dar um Swords Dance no meu Garganaco. Só que ele me deu o Whirlwind e caiu no meu Slowking, que aqui é o seguinte cenário. Ele foi pros Zamazenta primeiro. E os Zamazenta, como vocês viram, não me matam em um. E eu tô Specs, o Psyche mata ele. Então, ele vai me dar um dano irrelevante com o Crunch. E eu vou matar ele de volta com o Psyche. Ele vai ter que entrar com o Ogerpon. E ele vai dar Swords Dance e vai tomar outro dano de Psyche. Ou seja, eu acho que seria melhor. Eu não sei nem se era vitória garantida, nem nada. Provavelmente não era. Mas acho que seria melhor entrar com o Ogerpon, me dar Knockoff e tirar meu Specs. Eu daria Sludge Bomb. Porque se ele entra com os Zamazenta do Psyche, se ele entra com o Ogerpon do Sludge Bomb. O Knockoff acho que não me mata. Iria tirar meu Specs. Eu não conseguiria matar ele com o Sludge Bomb. Acho que nem com o Poison. Com o Poison talvez mataria. Não tenho 100% de certeza. Eu sei que sem Poison não mataria. Ele me daria um Knockoff e aí no próximo turno ele faria alguma coisa a partir daí. Ele ia de todo jeito forçar eu sair com o Slowking de campo, porque eu só mato Slowking, eu só mato esses Zamazenta com o Slowking, então de nenhuma forma posso sacar o meu Slowking. Então eu seria forçado a trocar pro meu Garganaco provavelmente, pra dar Revenge Kill com o meu Kyurem. Só que ele teria os Zamazenta full guardado, full não, 76% guardado. Então ele poderia trocar o Ogerpon dele pros Zamazenta e por aí tancar o move e por aí vai. Só que ele foi pros Zamazenta, clicou Crunch, tirou 46%, eu vou matar ele de volta aqui com o Psyche. Ele vai entrar com o Ogerpon e não vai clicar Knockoff, ele vai clicar Swords Dance. Eu vou dar um dano nele com o Psyche, forçando a ele me matar, porque se ele dá outro Swords Dance ele morria pro Psyche. Então ele vai me matar. E aqui é o seguinte, ele revelou Knockoff, Evil Cudgel, Swords Dance. Ou ele tem um move de grama, ou ele tem um Play Rolf, que é um move de fada. Ou ele mata meu Garganaco, ou ele mata meu Kyurem. Então eu fui pro meu Garganaco primeiro, porque teve um momento em alguns turnos atrás que ele trocou contra o meu Garganaco, ele não deu Horn Leech, ou Power Whip, que na verdade eu pensei que seria Power Whip. Então eu fui pro meu Garganaco, e ele revelou aqui nesse próximo turno o Horn Leech. Matou meu Garganaco, só que meu Kyurem é bota, então eu tô 100%. Eu não morro pro Knockoff, a não ser que me dê crítico. Acho que é uma roll entre 70 e 80, algo assim, 80 e pouco, 70 e pouco. Não matava. E meu Freeze Dry tiraria mínimo 130, então tipo assim, tá morto, é só não morrer. E por Arceus aqui, ele clicou Knockoff, tirou 74%, eu tanquei
e matei ele com freeze dry. Eu acho que no final do jogo ele fez algumas jogadas questionáveis ali. Eu acho que principalmente esse último turno aqui. Não é nada garantido, igual eu falei. Mas eu creio que seria uma melhor jogada ele ir pro Ogerpon ao invés de Zamazenta de todo jeito. E teve algum outro. Mas as outras jogadas foi mais 50-50. Como ele ganhou vários 50-50 meu, eu ganhei alguns dele também mais pro final do jogo. Mas de todo jeito, juntando as 3 partidas, jogou muito bem. E é isso. Essa aqui foi a primeira partida. Agora eu estou 1-0. Então, acho que se eu ganhar mais uma, eu já pego o top 8, ou pelo menos para as quartas de final. Eu acho que se você for 2-0 ou 3-0, não sei, talvez já vai logo para semi. Como eu disse no começo, aí é um regulamento um pouco estranho. Nem eu entendi muito bem assim, mas eu entendi que eu tenho que ganhar mais partidas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Assim que eu jogar a minha segunda partida, ou ganhando ou perdendo, eu vou gravar. Claro que se eu perder, eu vou gravar com outro humor e menos análise, mas enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo, dá uma olhadinha na descrição. Tô fazendo uma série também de Pokémon Liquid Crystal, um jogo muito bom, a Hack Room da segunda geração, muito boa mesmo. Também há um tempo atrás aí eu joguei Pokémon Fire Red e pretendo jogar jogos de emulador e continuo ali no Showdown, quando tiver um jogo interessante ou outro, eu gravo uma análise. E é isso. Vou ficando por aqui, um grande abraço e fui!